da presente aula. Recursos perante os tribunais superiores. Nós já analisamos a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração. Falaremos agora dos recursos perante os tribunais superiores. E esses recursos perante os tribunais superiores, eles se subdividem de início em duas categorias. E eu vou tentar fazer a aula mais oral possível, porque nós temos esse último encontro apenas. E bem ou mal, eu sei que fica mais organizado, escrevi ali no chat, mas nós estamos com o tempo no pescoço, tá? Então se divide em duas categorias. A primeira categoria é o recurso ordinário constitucional. A segunda categoria são os recursos extraordinários. Então já aqui uma primeira distinção, que o Tribunal Superior, quando no processo civil se faz menção a Tribunal Superior, ao STF ou ao STJ. Esses tribunais superiores, eles costumam atuar 99,9% da sua intervenção por meio de uma intervenção extraordinária, de um julgamento de recurso extraordinário ou uma função extraordinária. Quando a gente fala recursos extraordinários nessa categoria inicial, o que se chama de recursos extraordinários lato sensu, porque nós estamos, por enquanto, distinguindo o recurso ordinário dos recursos extraordinários. Quando a gente começar a ver os recursos extraordinários em espécie, os senhores verão que são 3. E um desses 3 se chama recurso extraordinário. Então nós temos a categoria de recurso extraordinário, lato sensu ou em sentido amplo, e temos um desses recursos extraordinários que se chama recurso extraordinário. Então, que seria o recurso extraordinário stricto sensu, para ser julgado perante o STF. Só que isso nós veremos adiante, veremos daqui a pouquinho. Eu quero muito rapidamente falar com os senhores sobre o recurso ordinário constitucional. Então, eu dizia que a função desempenhada no processo pelos tribunais superiores é uma função extraordinária. Só que nesse recurso específico que nós estamos vendo agora, o chamado recurso ordinário constitucional, e ele tem esse nome porque ele era previsto inicialmente na Constituição, ele continua sendo previsto na Constituição, como nós veremos, mas ele tem também previsão no Código de Processo Civil. Então agora não faz tanto sentido assim chamar de recurso ordinário constitucional, mas é muito comum que os senhores, inclusive, escutem referências sobre esse recurso, até pela sigla ROC, R-O-C, Recurso Ordinário Constitucional. Eles são absolutamente excepcionais, tá? Absolutamente excepcionais. E quando do seu julgamento, reitero, absolutamente excepcional, as hipóteses são diminutas, os tribunais superiores atuam a função ordinária. Então vamos logo de início distinguir que função ordinária é essa, que função extraordinária seria essa. Percebam bem, quando o Tribunal de Justiça julga uma apelação, ele está preocupado com o acerto ou não da decisão, da sentença ou da decisão interlocutória, se tem algum erro em procedendo, alguma questão de invalidação. Então, quando a gente diz recursos ordinários, e a apelação é um exemplo de recurso ordinário, assim como também o agravo de instrumento, o agravo interno, são recursos precipuamente julgados pelos tribunais intermediários, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Nesses casos, a finalidade do julgamento do recurso é verificar o acerto, a justiça da decisão. Então, a função ordinária, ela atua diretamente associada com as peculiaridades, com as características do caso concreto. Esta é a função ordinária. Os tribunais superiores, eu dizia isso para vocês,
eles atuam essencialmente, na imensa maioria dos casos, uma função extraordinária. O que significa dizer que os tribunais superiores atuam uma função extraordinária? Que eles não julgam os recursos orientados pelo acerto ou equívoco da decisão, do ponto de vista subjetivo. Eles não pretendem fazer justiça no caso concreto, porque isto é feito pelo julgamento dos recursos ordinários. Os tribunais superiores atuam uma função extraordinária. E que função extraordinária seria essa? Eles atuam na proteção da integridade do ordenamento jurídico. Então a preocupação do STF não é beneficiar o sujeito A ou o sujeito B. A atuação do STF se dá pela proteção da Constituição Federal. Naturalmente, ao afirmar que a Constituição diz isso ou diz aquilo, que a decisão do Tribunal Intermediário aplicou bem ou aplicou mal a Constituição, ele vai dar ganho de causa a uma parte ou a outra parte. Só que esta não é sua função precípua, daí que ele atua uma função extraordinária. A sua atuação se dá orientada na proteção do ordenamento jurídico. Então não é subjetivo, é objetivo. Ele atua olhando diretamente para a Constituição. E aí acaba que indiretamente ele vai até beneficiar uma parte ou outra. A lógica se inverte. E o STJ, ele atua no sentido de proteger o direito infraconstitucional no plano federal. Então ele vai dizer como é que o CPC deve ser interpretado aqui e ali, porque o CPC é uma lei ordinária federal. E claro que ao definir que o artigo X do Código Y deve ser interpretado de uma forma, ele vai até dar ganho de causa para uma parte ou para outra. Mas esta não é a sua função precípua, não é o sentido que orienta a sua atuação. Isto é alcançado de modo reflexo, portanto, indireto, porque a sua finalidade direta na atuação extraordinária é a proteção do ordenamento jurídico. Ok? Então essa é a distinção, nós vamos voltar a ela já, da função ordinária e da função extraordinária dos tribunais. Resumidamente, os tribunais superiores, quando do desempenho da função extraordinária, não estão preocupados com a justiça da decisão, mas de modo objetivo com a integridade, a coerência do ordenamento jurídico. Constitucional para o STF, infraconstitucional para o STJ. Mas eu dizia que isso se dá em 99,99% dos casos. Regra quase que generalíssima, porque nós temos uma exceção. A exceção é justamente, olha o nome do recurso. Recurso ordinário constitucional. Por que tem no nome do recurso o tipo de função que ele desempenha? Que é para não ter dúvida. No julgamento do recurso ordinário constitucional, ou só recurso ordinário, a função desempenhada pelos tribunais superiores, os senhores fazem ideia, é extraordinária ou é ordinária? Ordinária. Então nós temos aí uma hipótese excepcional. E o recurso ordinário constitucional, eu vou tentar fazer o máximo possível oral. Hoje eu vou tentar nem ir no chat para a gente conseguir finalizar o conteúdo todo, tá? O recurso ordinário constitucional, ele está previsto, ele tem previsão nos artigos 102, inciso 2º, e 105, inciso 2º, da Constituição Federal. E, além disso, no Código de 2015, ele também está previsto nos artigos 1027 e 1028 do CPC. Ok? O juízo de admissibilidade do recurso ordinário constitucional, ele se dá diretamente nos tribunais superiores. Isso está previsto no artigo 1028, parágrafo 3º do CPC. Porque nos recursos extraordinários, nós veremos que não é o caso. Nos recursos extraordinários, nós veremos que o tribunal local exerce juízo de admissibilidade.
O juízo de admissibilidade nos recursos extraordinários, ele é bipartido. Ele é feito no tribunal local, onde se dá a interposição, e ele também é feito no tribunal superior. Temos duas análises de juízo de admissibilidade, mas isso nos recursos extraordinários. O que nós estamos analisando de início é o recurso ordinário. E o recurso ordinário tem várias distinções em relação aos recursos extraordinários. Além da função ordinária, uma outra distinção é quanto justamente à admissibilidade. Essa característica dos tribunais superiores exercerem uma função ordinária no julgamento do recurso ordinário constitucional acaba transformando, naqueles casos, os tribunais superiores em tribunais ordinários. Quais são os tribunais ordinários? São os tribunais que exercem função ordinária. Os tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais. E o STF e o STJ, os tribunais superiores, atuam uma função extraordinária. Como nesse caso aqui, excepcional, ROC, Recurso Ordinário Constitucional, os tribunais superiores exercem uma função ordinária, é muito comum que se encontre também em sede doutrinária a referência a esse recurso, ROC, Recurso Ordinário Constitucional, como sendo uma apelação constitucional. Uma apelação, portanto, quem julga a apelação é um tribunal ordinário, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. No ROC, quem vai julgar, em algumas hipóteses raríssimas que os senhores verão já já, o ROC quem vai julgar é o STF/o STJ. E aí o ROC é chamado de apelação constitucional por alguns, porque tem essa função ordinária, e o STF e o STJ são transformados em tribunais ordinários. Ok? Bom, vamos ver agora, para encerrar, as hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional. Nós temos a previsão do recurso ordinário constitucional para ser julgado pelo STF, artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, e artigo 1027, inciso 1º do CPC. A redação do artigo 1027, inciso 1º do CPC, essa eu vou trazer aqui para vocês, é a seguinte: serão julgados em recurso ordinário pelo STF os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção. Então, somente nesses 3 procedimentos: mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Mesmo sendo esses 3 procedimentos, não é em qualquer hipótese. É em alguns casos que se operam nesses procedimentos. Continuo. Os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores. Então tem que ser um mandado de segurança que comece no STJ, ou que comece no TST, que nos importa aqui é o STJ, né? Mas qualquer tribunal superior. Tem que ser um mandado de segurança que comece no STJ, tem que ser um habeas data que comece no TST, tem que ser um mandado de injunção que comece no TSE, Tribunal Superior. Qualquer dos tribunais superiores. Mas também não é qualquer mandado de segurança que comece nos tribunais superiores. Tem que ser um mandado de segurança que começou lá em cima e que tenha uma tutela jurisdicional negativa, a denegação da segurança, a denegação do habeas data, a denegação do mandado de injunção. Então, mesmo sendo um mandado de segurança que começou no STJ, tendo sido deferida a segurança, não cabe ROC. Vai caber no máximo recurso e mandado de segurança. Então, vejam, o ROC ele é muito excepcional. E ele gera uma atuação excepcional do STF, transformando o STF num tribunal ordinário, transformando o STF, muito entre aspas, num tribunal de justiça que vai julgar uma apelação.
Só que nem é Tribunal de Justiça, continua sendo o STF, nem é uma apelação, é o recurso ordinário constitucional. Somente nesses casos perante o STF. Para o STJ, nós temos mais coisas para falar. Para o STJ é o seguinte, a primeira, são duas previsões, tá? A primeira previsão é muito parecida com essa para o STF. Então vejam. Como é que perde um tempinho para vir para cá para o chat, olha. Serão julgados em recurso ordinário, inciso 2º, porque o inciso 1º é o STF. Inciso 2º, pelo STJ, a linha A. Então são duas hipóteses dentro do inciso 2º, a linha A e a linha B. A linha A, o mandado de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. É a mesma lógica. O STF julga os mandados de segurança, habeas data e mandado de injunção, que começam nos tribunais superiores, porque os tribunais superiores são os que estão imediatamente abaixo do STF. Agora olha para o STJ. O que está abaixo do STJ? Tribunal de Justiça Estadual, Tribunal Regional Federal. Então, nessa lógica, é a mesma coisa. Quando o processo começa numa instância imediatamente inferior ao STF, os tribunais superiores, ao STJ, os tribunais intermediários, de 2º grau de jurisdição, ok? Agora, uma outra semelhança. Tem que ser denegatória a decisão. Tem que ser denegatória. Se a parte ganhar, não cabe. Se perder, cabe o ROC. O que muda aqui é o seguinte. Para o STF, cabe mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Para o STJ, só o mandado de segurança. Então tem que ser mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais intermediários, sendo denegatória a decisão. Ok? Agora olha a linha B. A linha B é um pouco mais complicada. Não é que é um pouco mais complicada, é um pouco mais excepcional ainda. Ó, vai caber recurso ordinário para o STJ nos processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro, sei lá, Argentina, ou organismo internacional, Mercosul, ONU, e, de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Então, veja que causa excepcional. Tem que ser uma causa que tramite perante a Justiça Federal de primeira instância, que é uma competência prevista no plano constitucional, lá do artigo 109 do CPC. Por quê? Porque quando temos de um lado o Estado estrangeiro ou organismo internacional, o que ficou de fora ali da linha B? Do outro lado, Estados e União. Quando um outro Estado vai a juízo em face da União, contra uma organização estrangeira vai a juízo em face de um Estado, a competência é do STF. Então não vai caber ROC para o STF, já começou no STF. Então percebam, quando nós temos de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional, do outro lado Estado ou União, não cabe se falar em ROC porque já vai começar no STF. Quando nós temos de um lado Estado estrangeiro ou OMS, então de um lado Estados Unidos ou OMS, Organização Internacional, e do outro lado município, porque não é Estado nem União, ou pessoa, aqui pode ser pessoa nacional, pode ser pessoa natural ou jurídica, pessoa residente domiciliada no país. A competência originária é da Justiça Federal de primeiro grau, então vai começar numa sessão judiciária qualquer, e não é cabível recurso para o Tribunal Regional Federal. O recurso cabível é diretamente para o STJ, é o ROC. Nessas ações excepcionais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é impugnável por ROC. E veja que não falou o tipo de demanda ali, falou processos de modo geral. É mais uma exceção de sentença que não é impugnável por apelação, como nós falamos lá no artigo 1009. Eu dou outros exemplos para não embaralhar vocês com essa hipótese muito excepcional aí.
tá? E aí percebam, o parágrafo 1º vai dizer que nesses casos aí, ó, do inciso 2º, a linha B desse artigo 1027, o STJ vai ser o juízo competente também para julgar, olha que coisa louca, agravo de instrumento. Então, nas ações em que tenha, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, do outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no Brasil, começa na seção judiciária da Justiça Federal de 1º grau, as decisões interlocutórias serão recorríveis por agravo de instrumento no modo do artigo 1015, que nós estudamos, mas o tribunal competente não vai ser o Tribunal Regional Federal, que é o 2º grau de jurisdição na Justiça Federal. Aqui, o tribunal competente é o mesmo que recebe a apelação. E qual é o tribunal que recebe a apelação constitucional? Em face da sentença, qual é o recurso cabível? ROC, Recurso Ordinário Constitucional, com base no artigo 1007, inciso 2º, a linha B. Como ele é o competente para julgar a apelação, a doutrina e a jurisprudência no Código Antigo já dizia que ele, o STJ, deveria ser o competente também para julgar o agravo de instrumento. Agora isso virou texto de lei para acabar com a divergência. Ok? Então, meus amigos, está visto aí o recurso ordinário constitucional, era isso que nós tínhamos para falar.